E aí, pessoal, a gente está aqui na Reserva Ecológica Oásis Araripe, aqui é uma reserva da ONG Aquasis. A gente chegou aqui no sábado e já foi muito bem recebido pelo gestor, o George, que nos encontrou na cidade e teve a receptividade de nos trazer até aqui, já que é um acesso um pouco complicado para quem não conhece a área. A gente chegou aqui já à noite, ele nos mostrou todo O o alojamento. alojamento. É um alojamento muito legal, muito amplo, com cozinha equipada. Então deu pra gente ficar aqui confortavelmente para executar o nosso trabalho. Na sexta, antes de vir para cá, nós fomos para uma escola na sede do município de Potengi e foi super bacana porque a gente foi falar sobre a caatinga, a questão dos recursos naturais, serviços ecossistêmicos e sobre as aves da região e sobre a expedição, é claro. E aí foi super bacana a reação dos estudantes. A gente estava um pouco apreensivo, mas eles prestaram muita atenção, perguntaram. O interessante é que a gente pensa que eles não estão escutando, mas na hora que tocou o sino pro intervalo, a gente já ia encerrar e muitos deles pediram para continuar. Então você viu que eles estavam interessados no assunto. E algo que eu percebi que eles se interessam bastante é como a gente está dedicando o nosso tempo, né, e se sacrificando, por um lado, para documentar a natureza. Então isso prende a atenção deles, eu acho. E a gente tem até que modificar nossa apresentação para sempre deixar isso bem claro, né? Que, Sim. que essa expedição é em prol dessa conscientização das pessoas. E no sábado, quando a gente chegou, foi super legal, porque o Leandro e o Marcel também chegaram junto, vieram de Fortaleza para encontrar com a gente e ajudar em mais essa etapa de campo. Então, foi super bom ter a presença deles aqui, tanto para a gente coletar dados, captar imagens e conversar sobre várias questões para a expedição e para o projeto Passarinhando pelo Brasil. No domingo de manhã a gente já iniciou a coleta de dados aqui na própria reserva. A gente fez uma caminhada de aproximadamente 1,5 km, né? 1 km a 1,5 km, e já vi os primeiros casais do soldadinho do Araripe, Antilope bokermani, que inclusive a Tati nunca tinha visto, né? Então Sim. foi um impacto visual para ela, um bicho lindo, aquele topete parece um veludo, né? É Sim. impressionante. Nesse mesmo dia, no domingo à tarde, a gente foi entrevistar o Weber Girão, que foi o descobridor do Soldadinho da Araripe. Então isso aí foi muito bom e vai ser muito bom pro documentário. Ele nos contou a história da descoberta, a história da descrição, como está a população atualmente da espécie. Então a gente conseguiu captar várias informações com ele. Foi muito bom. E o legal também é que da gente ter encontrado o Weber é que ele teve contato com várias outras espécies da nossa expedição e ele contou várias histórias porque ele acompanhou, né, o Limpa-Folha do Nordeste, Zidedê do Nordeste, Choquinha de Alagoas durante muito tempo na Estação Ecológica de Muricia, isso há mais de 10 anos atrás. Então ele tem um antes e um depois do que aconteceu com essas espécies e foi muito interessante para a gente saber mais sobre isso. E a conversa foi um pouco triste, no sentido de que ele contou pra gente que ele já presenciou a extinção de 3 espécies. E ele falando isso, ele falou muito emocionado, assim, muito chateado, né? Também ficou muito tocado com isso, né? A gente até voltou para casa, assim, um pouco triste e Avoado. avoado, meio sem rumo. Mas eu acho que no final de tudo isso é para mostrar pra gente que isso é um grande alerta de que a gente precisa urgentemente conseguir mudar a nossa relação enquanto ser humano com a natureza, né? Porque isso só mostra pra gente que os próximos somos nós. Então, se a gente quer continuar vivendo, que a nossa espécie continue aqui na Terra, a gente precisa mudar a forma como a gente se relaciona com o nosso meio. Então, exemplificando isso que a Tati acabou de falar, é a espécie-alvo que a gente está indo atrás aqui agora, que é o soldadinho do Araripe. É um indicador ambiental de nascentes. Então você vê, se não tem soldadinho do Araripe, é porque de alguma maneira as nascentes foram alteradas. E a população do Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte dependem diretamente da água que vem dessas nascentes.
Então você vê, se não tiver o soldadinho do Araripe, talvez não tenha nascente. Se não tiver nascente, não abastece a cidade com água. Então as pessoas têm que começar a perceber que não é aquela espécie, e sim o ambiente que ela vive. Então é a indicação que ela está dando de uma qualidade ambiental. Bem, e quem tiver qualquer dúvida, curiosidade sobre a nossa expedição, como está sendo, ou até sugestões sobre os nossos vídeos ou a própria expedição, é só mandar para a gente no canal do YouTube ou na página do Facebook, que a gente vai responder nos próximos vídeos. Quem quiser acompanhar a nossa expedição e outros projetos do Passarinho pelo Brasil, basta seguir o nosso canal, que vocês vão receber todas as notificações dos vídeos que vão sair. E também tem a página do Facebook, que vocês podem curtir, o link está na descrição abaixo, e vocês também vão receber as novidades do nosso dia a dia. É isso, e espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Sabe o que é isso? Leptopogon. Sim, amor, está falando. Legal. Várias... que nos deu várias... O Weber Girão, que nos... Não, aí vai ficar estranho. Tá, Então tu mas fala o apresenta. nome dele. Então tu apresenta. Não, volta. Tá.